Vamos lá. Então, olá, meu amigo Eric, tudo bem com você? Vamos então começar aqui a nossa live. Hoje, dia 16/3, no Paradigma Espírita, vamos tratar sobre o tema ética e moral no Espiritismo. E eu gostaria que você inicialmente aí saudasse o povo. Para nós aqui é sempre satisfação ter você aqui conosco. Então, fique Queria bem à vontade aí agradecer, para queria agradecer o convite e agradecer falar ao aqui com o público e a nosso você. público. Já estamos ao vivo. Queria agradecer a você, Césio, pelo convite, ao público. Você consegue escutar, E Eric? sim, eu estou te escutando. Pronto, então podemos conversar. Você pode saudar o pessoal aí que chegou, que está aí nos assistindo. Então, queria agradecer a você pelo convite, ao público, não é? E vamos conversar sobre espiritismo e ética e moral. Muito bom. Esse tema é muito importante, né, Eric? Porque é um tema que permeia, de alguma forma, ao longo da história humana, não só o conhecimento filosófico, né, mas permeia, digamos assim, um norte para que a gente possa ter uma boa vida, né, uma vida com conduta, né, uma conduta positiva. E eu queria que você falasse primeiramente o que seria, né, qual seria a diferença entre ética e moral, né? Geralmente nós falamos como se fosse a mesma coisa, mas seria a mesma coisa? Como é que você enxerga isso? Então, essa é uma questão que eu queria tratar primeiramente, né? A, o termo ética, né? Ele vem do grego, né? E o termo moral vem do latim. Mas eles querem, etimologicamente, dizer basicamente a mesma coisa. Né? Houve tentativas depois de diferenciação do que é ética e moral, mas em filosofia atualmente não há tanta preocupação quanto a diferenciar a ética de moral. Né? Ética é um campo da filosofia e você tem a filosofia moral que é tratada como sinônimo. Né? Bacana. Então, Então, assim, assim como você tem a metafísica, a estética, você tem a ética e a filosofia moral que trata do certo e do errado. Né? bacana, interessante, né? Geralmente nós vamos ver, né, ao longo do próprio estudo da filosofia, que alguns associam a ética, na verdade, como se fosse o estudo da moral, né? Ou seja, quando você fala em filosofia moral, né? Ou seja, é como se fosse a teoria que estudasse exatamente o conjunto de vivência prática, de princípios e valores, que seriam, para alguns, a moral, ao longo do tempo e no espaço, né? Então na filosofia nós vamos encontrar a ética como sendo uma espécie de estudo, né? Inclusive uma reflexão, né? Muitas vezes uma validação, até uma contradição, análise contraditória da própria postura moral. É isso, mais ou menos? Como é que você enxerga isso? Foi como eu coloquei, né? Sim. Ou tiveram tentativas de diferentes filósofos com definições diferentes de diferenciar ética e moral, né? Mas Sim, etimologicamente quer dizer a mesma coisa. A diferença é que um era grego, outro era latim, né? sim. Ética, ethos, grego, e latim, e moral vem do latim, né? Então, mas houveram tentativas de diferenciação na filosofia, mas nunca houve um consenso, né? Entendi. Basicamente, você vai estudar pensadores diferentes, eles vão dar definições diferentes de ética e moral. Então, mas o importante é entender. Na obra do Kardec, o termo usado, né, era moral.
né? Que até o termo ética não era tão comum na época de Kardec. Né? Então a gente vê na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar das leis morais, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar que a moral é o estudo das leis de Deus, né? Que são eternas e imutáveis. E ele vai colocar as 10 leis, né? Que ele vai resumir na lei justiça, amor e caridade. Né? Então, da mesma forma que Moisés tinha as 10 leis, né? E Jesus resumiu na lei de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Kardec vai resumir essas 10 leis, a lei de sociedade, a lei de conservação, a lei de igualdade, na lei de justiça, amor e caridade. Não é? Bacana. E Sim. depois, essa terceira parte do livro dos Espíritos, ele vai desenvolvendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que o estudo da moral espírita ela está expresso no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos dizer que existe uma ética, né, desse sentido que alguns dão, né, no sentido do estudo da moral, né, dos princípios e dos valores da moral espírita. Nós podemos dizer que nesse sentido, né, mesmo você falando diferente, você colocou que na verdade é a mesma coisa em termos de nome, né? Mas a gente pode dizer que a moral espírita, né, os direcionamentos morais espíritas se encontram no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que você vê isso? Sim, principalmente nessas obras, né? Mas também outras, há artigos na revista espírita, né? Há o livro Sim. Espiritismo na sua mais simples expressão, tem as máximas morais lá, não é? Mas é interessante falar disso, porque muitos confundem o Evangelho segundo o Espiritismo com um livro de religião, né? E Kardec vai dizer muito bem na revista Espírita que o Espiritismo não é uma religião no sentido usual do termo, pois não tem ritos, não tem dogmas e não tem uma estrutura sacerdotal. Não é? Então, ele fala de religião no sentido de comunhão de pensamentos, mas nesse sentido, uma família poderia ser uma religião, um clube de futebol, né? Então é um sentido muito amplo. Né? E, na verdade, o Evangelho é um tratado ético, né? Tem dilemas morais. Né? E é importante entender o seguinte, o Espiritismo ele não partiu da moral cristã. Ele, através da ciência espírita, observando as consequências, né, das ações da vida do indivíduo no mundo espiritual, né? O indivíduo fez determinada coisa em vida, você evoca e vê as consequências do mundo espiritual. Se percebeu que a moral cristã é que é melhor batia. Né? É claro que Kardec ele vai comparar com outras religiões também. Inclusive, há artigos na revista onde Kardec fala de Maomé, o espiritismo, do taoísmo, do druidismo, mas ele vê na moral cristã a mais pura expressão da lei de Deus, como está lá no Livro dos Espíritos. Não é? Por ser Perfeito, Jesus um perfeito. espírito puro de acordo com a escala espírita. Então, não é uma ciência, né? Não partiu da moral cristã e não é uma religião no sentido usual do termo, é uma ciência, uma filosofia, como diz no preâmbulo do que é o Espiritismo. Perfeito, isso é muito importante, essa sua colocação, esse lembrete, Eric. Eu sempre defendi isso, né? Dentro da minha leitura das obras, eu sempre percebi que as pessoas, primeiro assim, digamos assim, por uma falta de orientação, principalmente aqui no Brasil, o público espírita, ele geralmente ele ou começa a estudar o espiritismo por obras complementares, ou quando eles começam estudar o espiritismo, tendo como referência as obras escritas e publicadas por Allan Kardec, eles começam por o Evangelho segundo o Espiritismo.
E nesse primeiro contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, geralmente eles têm uma interpretação religiosa. Da mesma forma que quando nós temos aí nossos irmãos católicos e protestantes, quando se fala geralmente de um estudo mais substancial desenvolvido por eles se referem à Bíblia. Então, quando eles entram na doutrina espírita e leem o Evangelho segundo o Espiritismo, eles acabam associando essa obra a uma obra religiosa. E quando nós realmente mergulhamos no estudo das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, primeiramente entendendo como foi elaborada essas obras, né, esse organismo doutrinário, essa estrutura que reflete o organismo doutrinário, né, o núcleo teórico da doutrina espírita, nós vamos perceber que na própria elaboração do conhecimento, né, utilizado, construído aí por Kardec junto aos espíritos, como você bem colocou, né, ele não parte, né, da ideologia cristã, né, ou seja, ele não parte dos princípios morais da ideologia cristã para elaborar, né, a moral espírita, né, ele encontra isso através da reflexão em torno das comunicações que se manifestavam através dos espíritos por médios, né, ou seja, os espíritos sofriam, os espíritos estavam felizes, né, alguns estavam felizes, alguns estavam bem, outros estavam numa situação negativa, e quando ele indagava a esses espíritos o motivo, ele sempre se deparava com relação à prática da moral, né? Ou seja, o espírito está sofrendo porque na vida se equivocou, né? Se foi injusto, né? Não viveu as virtudes, né? Foram um indivíduo que não viveu as virtudes. Daí ele conseguiu perceber também que os espíritos que estavam felizes, eles eram virtuosos, né? Eles praticavam uma moral, né? Eles praticavam uma moral coerente com as leis divinas. E aí ele traz exatamente, como você bem colocou, as consequências morais, né, nessa obra, que é as obras escritas e publicadas por Allan Kardec, traz isso no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, e desenvolve isso, né, relacionando com os ensinamentos do Espírito de verdade, que é Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que geralmente as pessoas não têm essa compreensão por não estudar realmente a teoria do conhecimento espírita, como foi elaborado, e tomam, né, a obra Evangelho segundo o Espiritismo como uma obra religiosa, né? Então, e aí eu queria te perguntar, não seria ideal, né, que o estudante espírita, antes de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, estudasse inicialmente, né, o Livro dos Espíritos, estudasse inicialmente essa parte ligada às leis morais? O que é que você pensa sobre isso? Exatamente, mas então, isso é o que o próprio Kardec fala, não é? No Livro dos Médios, no capítulo 3 do Método, Kardec fala de uma ordem de leitura. Ele diz, primeiro começar pela obra de iniciação, que é o Espiritismo, né? Depois ele lançou o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas e o Espiritismo na sua mais simples expressão, que eram brochuras resumindo a doutrina. Primeiro começar por essas obras de iniciação e depois o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Aí depois vai para o Evangelho e as revistas espíritas, né? E as demais obras, né? Então, inclusive no catálogo racional, Kardec lista 22 obras fundamentais ou 23 contando com o próprio catálogo. Então, quando as pessoas se iniciam pelo Evangelho, é claro que elas irão ter uma má compreensão, né? Porque elas não estão seguindo a ordem que Kardec, o próprio fundador da doutrina, Kardec recomendou. E ainda mais tendo em vista, como você bem disse, a cultura do Brasil. E aí a gente entra num tema que a gente já tratou aqui, mas é interessante sempre relembrar da história do movimento espírita, de como ele chegou no Brasil e houve esse sincretismo com o catolicismo. Né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo foi reinterpretado como um livro religioso. Né? Foi reinterpretado como livro religioso. Então, é como se o livro dos Espíritos fosse a parte filosófica, o livro dos Médios a parte científica e o Evangelho a parte religiosa, né? Dando aquela ideia de tríplice aspecto, né?
do triângulo que o Emmanuel coloca, né? A religião em cima, a ciência e a filosofia embaixo. Mas não tem nada disso, né? Não é uma religião de fato. E isso tem tudo a ver com a história do Brasil, né? Com o sincretismo, não só com o catolicismo, mas com o rustenguismo e com a adaptação do movimento espírita brasileiro a toda a perseguição que ele foi sofrendo durante os anos, né? Das proibições que foram acontecendo, que é um tema da história que a gente já tratou aqui, né? Sim. Mas como você falou, a ordem da leitura, você não deve começar pelo Evangelho, você deve começar pelos livros de iniciação, os livros introdutórios, né? Perfeito, Eric. É muito importante a gente colocar isso, porque a grande maioria das pessoas não tem essa noção, né? Realmente não tem essa noção. E quando vão se deparar com as obras escritas e publicadas por Allan Kardec, começa geralmente pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quando chegam nas casas espíritas, buscando, né, muitos buscam a consolação, né, estão aí com vários tipos de problema, entram pelo estudo do Evangelho, né, e aí vem realmente importante frisar, né, como você também trouxe agora, nosso espiritismo no Brasil, hoje, inclusive no meio acadêmico, nós pesquisamos, quando se pesquisa espiritismo, se fala de espiritismos, né? Não fala mais só de um único espiritismo, exatamente por ter essas diferentes características, né? Um espiritismo mais religioso, febiano, né? A FEB trabalha um espiritismo mais religioso. Temos um espiritismo laico, né? Temos hoje também um movimento chamado espiritismo progressista. Ou seja, começa uma fragmentação, né? E isso não é bom para o espiritismo, mas existe, né, infelizmente, no Brasil, um amálgama religioso estabelecido, né, culturalmente, e esse amálgama religioso, ele acabou, de alguma forma, atingindo, desde a origem, o espiritismo, né? Temos aí os rachas do movimento espírita logo na origem, né? Com Torteroli, com o Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, que era uma pessoa que tinha uma influência católica muito forte, né? A família dele era muito católica aqui no Ceará. Digo porque sou cearense e pesquisei Bezerra de Menezes, a história de Bezerra. Na minha dissertação de mestrado, versava, né? Por estudar Bezerra de Menezes também. Então ele e outros, Bittencourt Sampaio e outras figuras aí, acabaram levando o Brasil, né, para um amálgama entre o catolicismo e o espiritismo, né, e aí de alguma forma se institucionalizou isso através da Federação Espírita Brasileira, mas existem hoje outros movimentos, né, por fora aí que não adotam, né, realmente essa abordagem religiosa, não porque tenha elementos negativos apenas, não, tem muita coisa positiva também, né, mas não é o que a proposta original, né, ou seja, como você bem colocou, quando nós estudamos a obra de Kardec, em especial o livro que é Espiritismo, quando ele está dialogando ali com a figura do padre, do sacerdote, o padre pergunta se o Espiritismo era uma religião, e ele vai dizer que não nesse sentido convencional, e você cita novamente aí, você citou o artigo da Revista Espírita, de 68, né, em data comemorativa dos mortos, onde Allan Kardec fala que o Espiritismo é uma religião no sentido filosófico, como você bem colocou, né? Não nesse sentido realmente religioso, de instituição, né, que acaba algumas, né, digamos assim, algumas instituições espíritas, né, virando uma espécie de igreja mesmo. Então não é nesse sentido, é no sentido realmente de estabelecer uma conexão ideológica, né, com o Criador através do laço da caridade, né, através do serviço em prol do próximo, mas isso talvez também é muito influenciado pela leitura equivocada, né, do Evangelho segundo o Espiritismo através de uma interpretação religiosa. E falta aí realmente o estudo do Livro dos Espíritos e dessas obras
de introdução que você cita aí, né? O livro que é Espiritismo, né? O Espiritismo na sua mais simples expressão, no resumo das leis dos fenômenos espíritas, né? Que são obras muito importantes para o simpatizante e para o adepto não esclarecido, né? O adepto que se considera espírita, mas não estudou ainda as obras fundamentais, as 22 obras que Kardec cita no catálogo como fundamentais do espiritismo. Mas eu queria que você explorasse mais, falasse um pouco mais, né, sobre a moral, né, a proposta moral contida nas obras escritas e publicadas por Allan Kardec, como exatamente essas diretrizes, né, que nós encontramos na obra de Kardec com relação ao bem viver, né, realmente a ser um indivíduo mais altruísta e mais, né, repleto de compaixão perante o próximo. Como é que você enxerga a prática da moral espírita, né? Como é que você vê isso, né? Quais são os direcionamentos que nós encontramos aí dentro da obra? Né? Se você pudesse falar um pouquinho, eu lhe agradeço. Perfeito, né? No Livro dos Espíritos, não é? Allan Kardec apresenta, não é? Essas leis morais, e ele não só apresenta, mas ele coloca o método de como proceder, né? E ele cita a filosofia, né? Ele diz o conhece-te a ti mesmo, né? Que é colocado como tendo sido pronunciado por Sócrates. Né? E Agostinho, né, no Livro dos Espíritos, fala do método que ele tinha, que era todos os dias passar em revista o que ele fez, né, para ver o que ele fez de bem e o que ele fez de mal, não é? E também ver o bem que ele deixou de fazer, né? Que também é um mal. Então, os espíritos nos recomendam esse método, né? O autoconhecimento, a conhecer os seus vícios, não é? E as suas virtudes. Né? Como a gente já trabalhou aqui em estudos anteriores, o vício e a virtude e as paixões, né? Que a filosofia também define. Agora, Kardec ele define o estudo da moral como o estudo das leis de Deus. Né? E ele diz que a lei de Deus ela é eterna e imutável. E isso toca em outro problema que a gente está presenciando no mundo contemporâneo, que é o relativismo moral, que a gente tem tratado muito no meu canal. Né? Não existe mais parâmetro do que é certo e do que é errado. Né? Tudo é relativo. Né? O bem, o belo, o verdadeiro, o falso, é tudo relativo. Né? A gente vive num tempo de grande relativismo moral. Né? E isso tem impactado, né, também o espiritismo, porque alguns críticos dizem, né, que o espiritismo adota uma moral colonial, né? Existe a teoria decolonial, sendo que a questão da moral cristã foi uma dedução científica de Kardec, né? É citado lá Jesus como guia e modelo, justamente por ele ser um espírito puro na escala espírita. Então, isso é algo objetivo, né? Kardec não colocou Jesus dessa maneira simplesmente para agradar os católicos ou pelo contexto histórico, né? Ou porque ele queria propor uma doutrina colonialista. Então, hoje a gente vê um problema que é tudo pautado. Não existe mais uma verdade espiritual, né? Tudo é o contexto social, sociológico, e não existe mais um parâmetro objetivo, né? A pós-modernidade, os tempos líquidos, né? De que fala Bauman. Então, isso é outro problema que a gente tem se deparado também, né? Inclusive, há no movimento espírita, além dos rachas que você citou, há um movimento espírita laico, né? Que é aquele que quer tirar do espiritismo qualquer referência a Jesus, às vezes até tirar o próprio evangelho segundo o espiritismo, né? Não entendendo que a moral espírita
e o evangelho não tem nada de religioso, né? Que é uma proposta de ética, de filosofia ética, pautada na ciência espírita. Perfeito. Infelizmente, nós vivemos esse tempo, né? De um mundo, né, impermanente, né? Um mundo muito volátil, né? E esse mundo onde está repleto aí de ideologias, né? Desde do tribalismo, passando aí pelo politicamente correto, são ideologias que brotam aí, né? De repente, talvez aí a partir da década de 60, né? Alguns filósofos começam a trazer todo um questionamento sobre a forma como se processa o aspecto moral da sociedade e acabaram entrando no relativismo, né? Entraram no relativismo, e esse relativismo realmente questiona tudo e a todos, né? E questiona, inclusive, a moral, né? Assim, o que seria exatamente essa prática desses princípios e valores, né? Colocando muitas vezes o imoral como, né? O imoral como moral, né? O indivíduo que não tem nenhum tipo digamos, não pratica nenhum tipo de conduta, né? Digamos, norteado por parâmetros, e coloca isso como uma espécie de moral. Então relativiza tudo. E isso acaba também influenciando, muitas vezes, as pessoas jovens que adentram na doutrina espírita, que desconhecem como o espiritismo foi elaborado, e também desconhece que existe talvez aí, né, eu pelo menos acredito nisso, existe uma moral universal. Né? Existe a moral, essa moral que muda com o tempo, mas existe uma moral, digamos, que é norteada exatamente pelas leis divinas e naturais, né? Pelas leis divinas. Então, existe um modo de proceder que é inato do próprio espírito imortal, né? E de alguma forma, eu vejo que o espiritismo ele trouxe isso, né? Ou seja, quando se coloca Jesus como guia e modelo da humanidade, quando se coloca que Jesus, de alguma forma, foi, né, aquele que trouxe à humanidade diretrizes seguras, né, para que o indivíduo pudesse ser feliz, viver realmente em paz interna e externa, ele está trazendo realmente um norte, né, princípios e valores que estão relacionados à moral espírita, que são universais. Então eu não consigo, né, de maneira alguma, enxergar que a moral espírita ela vai mudar. Né? A proposta que está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não acredito, eu não vejo dessa forma. Eu acho que é uma moral universal, né? Existe uma ética e uma moral universal que não vão mudar com o tempo. Agora, a moral humana e a ética humana muda, né? O estudo da moral, por exemplo, vai mudando dentro da academia. Né? Hoje já existem vários e vários especialistas, né, nessa área do estudo da moral, que foram mudando, né? Foram se instrumentalizando ao longo do percurso histórico. Mas eles estão falando da moral de uma época, né? A moral da Idade Média é diferente da moral da Idade Moderna, que é diferente da moral da Idade Contemporânea. Mas o Espiritismo ele está trazendo uma moral, né, universal e eterna, né? Não é uma moral que muda, né? Pelo menos a minha leitura. Como é que você enxerga isso, Eric? Exatamente. O que pode mudar, né? A moral sendo pautada nas leis de Deus e as leis de Deus sendo eternas e imutáveis, como o próprio Deus, como é dito no Livro dos Espíritos, o que muda é a nossa compreensão em relação, que a gente pode compreender melhor, né? Sim. Essas leis de Deus. Mas todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? Inclusive, Kardec fala, está na nossa consciência, né? Todo mundo sabe os 10 mandamentos. A questão é pôr em prática, né? que é o desafio, né? Que o Espiritismo coloca para nós chegarmos à segunda ordem da escala espírita. Então, eu concordo plenamente com você que é pautado em algo universal, né? Eterno e imutável. Agora, eu vejo também, falando da questão da moral e da ética, outro problema que surge, comparando o espiritismo com as filosofias
da contemporaneidade é a questão da responsabilidade do livre-arbítrio, né? Porque as teorias materialistas modernas, elas trouxeram ou um determinismo biológico, né? Ou seja, o indivíduo ele nasceu com um cérebro com determinada formação, então é culpa do cérebro, ou é culpa do contexto social, né? Então, aquela ideia russoniana, o indivíduo nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, o contexto social é determinista, não tem o livre-arbítrio, né? E pela reencarnação, a gente sabe que o indivíduo traz uma bagagem, né? Então, ele tem uma bagagem e ele pode escolher o seu caminho. Então, outro ponto que eu vejo ah, que às vezes dificulta é essa mentalidade materialista, né? De determinismo biológico ou social, né? Que são dois tipos de determinismo. E claro que há fatores sociais que podem influenciar, mas você tem o livre-arbítrio, né? Então isso é outro ponto que deveria ser debatido, né? Que é uma das leis que Kardec coloca nessa terceira parte, que é a lei de liberdade, onde ele vai tratar da liberdade de pensar, da liberdade de consciência e do livre-arbítrio, né? A liberdade de agir. Então, nós, como espíritos imortais, já tivemos muitas vidas e trazemos essa bagagem, né? E temos a liberdade de escolha em diferentes contextos sociais, né? Nós não somos espíritos recém-nascidos ali no momento do nascimento, né? A doutrina da pré-existência da alma e da reencarnação. Muito bom, Érico, muito bom. Eu vejo que nós vivemos num contexto, nesse contexto que nós vivemos na atualidade, parece-me, né, que a moral da sociedade ela está cada vez mais sendo relativizada, né, está cada vez mais sendo, de alguma forma, abalizada por realmente um pensamento muito materialista, né? Ou seja, o ser humano hoje ele não está tão preocupado realmente em acolher o próximo ou realmente trazer diretrizes de uma reflexão mais profunda para o indivíduo, no sentido dele se perceber, né, como um ser divino, como um ser realmente que possui, né, realmente uma dimensão espiritual. E aí, logicamente, o espiritismo tem um papel no sentido de ser um contraponto a isso, né? O espiritismo tem um papel de levar esse indivíduo a adquirir uma clareza mais ampliada sobre realmente a si mesmo, né? Sobre o sentido da vida. E nós, estudando a doutrina espírita, nós vamos perceber que o espiritismo ele traz exatamente esses nortes, né? Ele traz um norte. E esse norte, ele digamos assim, trazido aí pelos ensinamentos do próprio Espírito de Verdade, pelo próprio Mestre Jesus, né? Só que você colocou um ponto que eu queria que você falasse um pouco mais. Kardec, né, na sua pesquisa, encontrou, digamos, a moral cristã, né? Essa moral de Jesus. Você poderia falar um pouco sobre isso? Como é que aconteceu esse processo, uma vez que não foi estabelecido no Espiritismo a moral cristã de uma forma só porque Kardec gostava do cristianismo? Você poderia falar mais um pouco sobre isso? É justamente tanto os espíritos falavam dessa moral, quanto a Kardec percebeu, né, Kardec, que era erudito, estudioso, percebeu que, pelo relato dos espíritos, as consequências que eles tinham na vida futura e as ações que eles tiveram na existência material, isso batia perfeitamente com a moral cristã, né? Então, o espiritismo ele não é uma doutrina moralista no sentido de dizer isso é errado e ponto, né? Ele explica, né, o porquê você não deve fazer isso, né? Ele comprova peremptoriamente e experimentalmente as consequências, né? Ele comprova, não, se você fizer
X vai acontecer Y no mundo espiritual. Então, ele comprova que há essas consequências, ele comprova essa moral. E Kardec viu que aquilo batia perfeitamente com a moral cristã e que Jesus poderia ser visto como um espírito puro, né? O espírito Sim, puro não é Deus, né? O espírito puro, ele é... Todos nós um dia chegaremos à categoria de espíritos puros, que é o espírito que não precisa mais reencarnar para progredir. O espírito da primeira ordem da escala espírita, como vocês podem ver a partir da questão 100. Mas, como eu já falei, o próprio Kardec, ele aponta na Revista Espírita e em outros lugares que você teve outros reveladores, né? Embora você tenha essa questão das 3 revelações, né? A revelação mosaica, Jesus, Espiritismo, Consolador, ele coloca, né, na própria Revista Espírita, por exemplo, o, o islamismo, ele fala do islamismo, fala de Maomé como um profeta, um revelador, né, nesse sentido. Outros, né, ele fala de Lao Tse. Então, o espiritismo ele pode ser um, um parâmetro para a gente compreender não só o cristianismo, mas outros livros sagrados, né? Outras religiões, né? É interessante que uma vez conversando com Charles Kempf, sim, ele é presidente da Federação Francesa, e lá o islamismo tem crescido, né? sim. Na França. Ele diz que poderia ter o Alcorão segundo o Espiritismo, né? Sim. Então, como Kardec analisou outras religiões, o Espiritismo poderia ser esse meio de avaliação de outras doutrinas também, não só do cristianismo. Sim, sim. Nós percebemos realmente no Brasil, né, um eixo hegemônico judaico-cristão, né? Então nós estamos vendo aí no nosso movimento espírita várias pessoas que têm, logicamente, as suas aptidões ao estudo exegético, bíblico, de alguma forma tentando colocar dentro da doutrina espírita um estudo da Bíblia, né? Um estudo bíblico espírita, né? Isso é interessante, né? Contanto, né, que nós não venhamos inverter a ordem, né? Ou seja, quando nós observamos, por exemplo, Kardec fazendo um diálogo, né, entre a moral espírita, a moral encontrada por ele através das observações em torno dos espíritos e a tradição cristã, ele vai lançar através da própria, digamos, da própria o próprio direcionamento dos espíritos superiores, né, dentre os espíritos de verdade, o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ou seja, ele fez o estudo da moral cristã, né, a moral cristã, mas não foi porque ele só gostava da moral cristã, ele achou isso, né, dentro dos relatos dos espíritos, ele viu que os espíritos não eram, digamos, adeptos da prática das virtudes, né, eram espíritos muitas vezes vinculados às paixões, aos desejos, e aí ele conseguiu perceber que existia realmente uma moral, né? E essa moral era realmente próxima ao ensinamento do Mestre Jesus. E aí, logicamente, ele lança o Livro dos Espíritos, traz toda a filosofia, toda a reflexão sobre a moral espírita, ou boa parte dela, e lança depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós estamos vendo aí no movimento espírita pessoas estudando aí, querendo colocar o estudo bíblico, e às vezes, talvez por uma falta de esclarecimento, né, que essas pessoas poderiam ter com o público, acabam levando a essas pessoas a ideia que o espiritismo é algo bíblico, né? É um ensinamento bíblico, né? Reduzindo o espiritismo à prática exegética, né? E isso, na minha visão, é um equívoco muito grande, tá certo? Como você falou, nós poderíamos fazer um estudo comparado entre o aspecto da filosofia que está no Alcorão, dialogando com o espiritismo.
Mas o espiritismo ele tem que vir primeiro, ele tem que ser o elemento, digamos, que norteia esse estudo, e não o inverso, né? Você concorda comigo, Eric? Você vê isso hoje dentro do nosso movimento espírita, pessoas querendo estabelecer estudos bíblicos, né, e que acabam apagando, né, de alguma forma, as reflexões filosóficas espíritas? Aquilo que a gente sempre diz, né? A brincadeira que a gente sempre faz, né? Que é o evangelho segundo o espiritismo, não o contrário, né? Então as pessoas invertem, elas partem da Bíblia como um livro inerrante, e Kardec não coloca a Bíblia como um livro inerrante. Inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da moral estranha, Kardec fala lá que muita coisa poderia ter sido adulterada pelos copistas, que aquilo não foi escrito direto da boca de Jesus, né? Então o Espiritismo não entende como uma palavra inerrante, né? É, um, é, um, é algo que o Espiritismo realizou, né? Por ter essa proximidade com a moral cristã, com a moral judaico-cristã, mas a Bíblia de forma alguma é inerrante, né? Como você bem falou, pelo controle universal, né, se correspondendo, Kardec se correspondia com vários centros, ele chega a essa conclusão, mas de nenhuma forma ele coloca o, o, a Bíblia como um livro inerrante, né? E o pessoal diz que há muitos espíritos na obra de Kardec que foram religiosos, mas não há qualquer problema nisso, né? Porque o espírito ele muda de opinião, né? Agostinho nas suas comunicações fala contra a ideia de inferno, né, que ele define em vida. E tem comunicações de outros espíritos, de Platão, né, enfim, que era pagão. Kardec fala de Sócrates e Platão como precursores, e eles não eram cristãos, obviamente. Então, mas realmente, muitos no movimento querem inverter o processo que Kardec fez, né? Eles querem fazer um, um espiritismo segundo o evangelho, né? Então eles partem do evangelho, partem do estudo bíblico para chegar no espiritismo, né? E o processo é o inverso. É o espiritismo que serve de parâmetro para interpretar as escrituras e não o contrário, né? Muito, muito importante isso, porque nosso país é um país hegemonicamente católico, né? Então, é muito natural as pessoas, quando adentram na doutrina espírita, trazerem os seus atavismos, né? Trazerem os seus condicionamentos de crença. E muitas vezes, por um estudo não apurado das obras fundamentais do Espiritismo, das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, nossos irmãos acabam muitas vezes tendo uma leitura enviesada da doutrina espírita, né? Uma leitura realmente pautada numa visão católica, numa visão protestante, ou seja, não adquirir o filtro doutrinário, né? Esse filtro que nós vamos encontrar estudando as obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Sem falar também que muitas vezes eles se alimentam de obras ditas espíritas, entre aspas, né? Obras ditas complementares, que são fruto de espíritos que ainda estão condicionados nas suas ideologias de outras vidas, né? Ideologia católica e etc. Então, são espíritos que, quando transmitem a informação, transmitem dentro de um viés, de um olhar ainda católico, né? Esquecendo, então, né? Aí esquece o adepto não bem esclarecido que uma coisa é a opinião dos espíritos, outra coisa é a doutrina espírita, né? A doutrina espírita ele traz critérios para se validar ou não uma informação que vem do mundo espiritual. Traz critérios de análise, de verificação, né? Como a gente aprende com Kardec. E às vezes a pessoa não sabe disso, entra na casa espírita, repleta ainda das suas crenças católicas, protestantes, faz a leitura, entra e se depara inicialmente com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, encontra ali uma religião,
realmente tem uma leitura, inclusive do livro Evangelho segundo o Espiritismo, um tanto quanto equivocada, permeada pelo seu repertório de crença, e depois tem contato com obras psicografadas, onde quem transmitem são espíritos, muitas vezes, totalmente mergulhados num olhar católico, judaico, protestante, né? E esses espíritos acabam trazendo ensinamentos que ainda reforçam uma visão enviesada da doutrina espírita, né? Não é problema o espírito ter a sua opinião, não é problema, como você bem citou, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter, sim, mensagens de espíritos que estavam ainda, né, sob um nível de influência das suas antigas ideologias. Alguns mudaram, inclusive, né, como você citou aí, Santo Agostinho. Mas Kardec não toma aquelas informações como verdade espírita sem antes analisar, comparar, verificar. Né? Se está ali é porque, de alguma forma, tem algo que vai, de alguma forma, agregar, né, no desenvolvimento do olhar dentro da doutrina espírita. Mas, assim, realmente é um problema, né, Eric? É um problema hoje que as pessoas hoje, elas tomam o espiritismo como uma religião, e o espiritismo no Brasil virou uma religião mesmo, né? Hoje a gente sabe disso, pelas pesquisas, né? Mas reduzem, né, a doutrina espírita a uma interpretação exegética equivocada, né? E isso é um problema, não é isso, Eric? Exatamente. Você tocou num ponto importante, né? Que a gente tem que entender a Bíblia, né? É um texto simbólico, né? Então você tem que ter um parâmetro de interpretação, né? Os textos mais claros, mas há muitos textos que são muito simbólicos. Então você tem esses espíritos, né? Dessas obras complementares que são colocadas assim, né? Como Emmanuel e outros, né? Emmanuel, segundo ele mesmo, foi um sacerdote católico, né? Então ele traz aquilo, né? Você trouxe toda uma ideia do catolicismo no médium como um santo, né? Então Chico Xavier é visto como inerrante, Emmanuel visto como inerrante e a interpretação completamente católica, Eu dou exemplos aqui, né? Na obra Gênesis, Kardec vai interpretar a multiplicação de pães como metafórico. Emmanuel vai interpretar como literal. E outros pontos, né? Emmanuel tinha um forte apego às escrituras. Um ponto importante é da evocação. A gente sempre fala, né? Emmanuel, se baseando na proibição mosaica, ele descarta a evocação, né? Mas o espiritismo vai relativizar, não, a proibição mosaica foi daquele tempo, né? A Igreja Católica não é inerrante, né? Ela condena a evocação, ela está errada. Mas Emmanuel, como sacerdote católico, queria proibir a evocação, então ficou isso, né? Não se evoca. Então são vários pontos que a gente vê que a cultura brasileira, né, que é católica, né, agora o protestantismo está crescendo, né, na época ali do Chico, principalmente católica, realmente influenciou. Muito bom. E tem ainda aquele triângulo, né? Esse triângulo aí que se coloca aí do chamado tríplice aspecto da doutrina espírita. Você nunca vai encontrar Kardec citando tríplices aspectos, né? Kardec, pelo menos eu nunca vi, né, dentro da obra escrita e publicada por Kardec fazendo essa separação. No máximo que você vai encontrar é Kardec falando que é ciência, filosofia, né? Ciência, filosofia e religião no sentido filosófico, né? Mas um triângulo que coloca no topo a religião, isso não casa bem com a doutrina espírita, né? Não casa com a proposta original do espiritismo, né? Não é isso, Eric? A gente não tem esse aspecto aí também que a gente vê e meio estranho. Exatamente, né?
você tem Emmanuel colocando essa ideia, né, do triângulo da religião em cima, né, esse tríplice aspecto, e, e colocando a ciência e a filosofia como algo inferior, né? E isso vem desde lá de trás do debate, como você falou, do Torteroli, do Bezerra, que infelizmente o lado vencedor colocava a religião como algo, a ciência como algo inferior e a religião como prioridade, né? Uma mentalidade que vem, enfim, da ideia eugenista, mas é, essa ideia, né, é completamente equivocada, né? E Kardec coloca em todos os seus textos o espiritismo como ciência e filosofia de consequências morais, né? Coloca as consequências morais. Né? Inclusive, na obra O que é o Espiritismo, isso é interessante de citar, que eu tinha esquecido, Kardec fala que nas sociedades espíritas havia muitos judeus, muitos católicos e muitos protestantes. Então ele não coloca um empecilho, né? Ele não Sim, coloca, não, você tem que abandonar seus ritos na igreja católica para ser espírita. Ele coloca, você só não pode misturar as coisas, né? Ele sim. coloca isso no que é o espiritismo lá no diálogo, né? Que haviam pessoas de diferentes religiões ali nas sociedades. Então ele não colocava o espiritismo como não era uma religião, mas também não era um inimigo da religião. Ele Sim. colocava até como um auxiliar da religião, porque comprovava as bases da religião, que é a imortalidade da alma, né? E estabeleceu ela entre a ciência material e a religião nesse sentido. Então, não é uma religião, mas é um auxiliar, não é um inimigo, é um auxiliar. Né? E por isso haviam pessoas de diferentes religiões nas sociedades espíritas daquela época. E hoje o espiritismo é colocado como uma religião concorrente, né? Ou seja, é concorrente em relação aos outros. E a mentalidade na época ali da França era outra, né? Sim. Importante isso, né? Eu acho que essa expressão que você colocou representa realmente a ideia que nós encontramos aí dentro das obras de Kardec, um auxiliar, né? O espiritismo é um auxiliar da ciência, é um auxiliar da filosofia, né? No sentido geral, não de sistemas filosóficos apenas, mas no sentido geral, e um auxiliar também dos movimentos religiosos, não só o cristianismo, né? Por mais que nós temos aí uma caracterização, né, de uma doutrina cristã também, né? Mas nós dialogamos, né, com outros movimentos. E você lembrou bem, né, a questão da Sociedade Espírita de Paris como sendo um local que recebia pessoas de outras religiões, né, pessoas que eram buscadoras e tentar entender realmente como é que se processava essa relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Como é que se relacionava isso? Como é que se dava esse processo através da mediunidade? O que eram os fenômenos espíritas, né? Quais eram essas leis que regiam os fenômenos espíritas? Então, eles se interessavam por isso e, independentemente das suas religiões, eles buscavam compreender, né? Buscavam estudar. Né? Então, eu acho essa expressão de auxilia, né? O espírito vem para auxiliar, inclusive, digamos, um termo, né, assim, um elemento assim muito importante, né, porque traz um teor ecumênico, né, um teor realmente que permite um diálogo interreligioso entre as religiões, né, com a própria doutrina espírita como esse auxiliar, e eu acho isso muito importante, né, acho que no Brasil a gente tem realmente esse enviesamento, né, acabamos virando em uma religião, não porque a religião é algo ruim, ninguém está dizendo isso aqui, né? Mas é você querer forçar algo que não foi feito para isso a se tornar isso, né? A se tornar isso, e às vezes até se resumir a isso. E a doutrina espírita, ela aborda, né? Ela dialoga, né, com outras áreas do conhecimento, que vão além apenas dos preceitos religiosos. Mas é isso, Érico. Foi muito bom. Assim, eu queria que você falasse um pouco agora como é que anda o canal Espiritismo em Kardec, né? Quais são os dias que o pessoal pode assistir as lives que são realizadas lá. Eu queria que você falasse hoje o que é que você está envolvido aí, né? Geralmente você está envolvido em muitas coisas,
tem um programa ibero-americano lá com o nosso irmão João Gonçalves, né? Eu queria que você falasse hoje quais são as atividades aí que você de alguma forma está envolvido, para que o pessoal também pudesse lhe assistir, lhe acompanhar. Eu sempre referencio o seu canal, para mim no YouTube eu não encontro um canal como o seu. Para mim, o melhor canal que trata das obras escritas e publicadas por Allan Kardec e também traz os diálogos, para mim é o seu canal, é uma referência para mim. E eu sempre indico muito, né? Tem outros também que eu gosto muito do canal do nosso amigo Rafael, Mesa Girantes, eu acho um canal muito interessante também. Gosto também do Kardec Tub, do Michel, também acho, né, um trabalho bem legal também. Mas eu queria que você falasse como é que anda hoje os seus projetos aí, para que as pessoas pudessem conhecer. Eu tenho no canal Espiritismo Kardec, né, tem o estudo da Revista Espírita nas terças, que é uma obra muito importante, pouco estudada ainda. Tenho as conversas ibero-americanas quarta, que o objetivo é unir os países, né? Portugal, Espanha, Brasil. Tem na quarta também o estudo do Espiritismo quer dizer, o resumo da lei dos fenômenos espíritas, que é com Michel, do Kardec Tube, com José Paniago, e tem sexta também com o pessoal de Portugal, normalmente 18 horas, né? O estudo com o Michel ali é 8h30. E a gente tem feito, eu faço também entrevistas esporádicas com pesquisadores. Eu estou me graduando em História, né? Eu penso em estudar Espiritismo na academia posteriormente. E também a gente tem feito bastante divulgação dos grupos particulares de mediunidade, de evocação. A gente tem falado bastante disso. Então, esses são os projetos que tenho empreendido aí no canal, né? A gente já publicou 2 livros, né? O História Geral, com Lucas Berlança, e o Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, né? Que foi com o Arthur Ferreira também. Muito bom, muito bom. Trabalho muito, muito importante. Eu venho também desenvolvendo aqui um trabalho muito forte agora, né, em tentar levar as pessoas a divulgarem Kardec, né? Que é o curso Comunicador Espírita, né? Um curso que eu procuro contribuir na formação de comunicadores, tanto para o presencial como para o virtual, na divulgação do espiritismo, através realmente não só da questão técnica, da oratória, da retórica, da eloquência, da comunicação expressiva, mas trazendo também a importância, né, de se divulgar o espiritismo à luz das obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Nós somos hoje mais de 150 participantes de mais de 100 casas espíritas no Brasil participando desse curso, né? Todo o recurso é destinado a manter projetos sociais de casas espíritas que nós apoiamos, né? Eu ajudo algumas casas espíritas aí a se manterem, né? Por casas pequenas. E é um curso hoje que a gente está fazendo, está tendo muito sucesso, né? O Paradigma hoje está ajudando aí a formar palestrantes, mas que divulguem a obra de Kardec, né? Acima de tudo. Porque nós encontramos muitas palestrantes aí divulgando vários tipos de conhecimento, nada contra você divulgar vários, mas se perdeu, né, a divulgação dos princípios, dos fundamentos da doutrina espírita à luz das obras fundamentais. Então, meu trabalho é nesse sentido, faço esse curso, estou à frente desse curso, e tem um outro curso também, que é o curso curso de didática aplicada ao ensino do espiritismo, onde eu trago também as técnicas, né, porque eu sou um pesquisador da área da educação, né? Fiz o meu mestrado pesquisando ensino, educação espírita, o doutorado agora estou terminando também pesquisando isso. Eu trago uma contribuição para as pessoas que coordenam grupos de estudos doutrinários a utilizar técnicas né, que leva ao engajamento, que leva à participação, que leva o indivíduo a refletir, sai daquela postura passiva, né, de aprendiz, mas busque mais com norte em torno das obras escritas e publicadas por Kardec, né? Porque nós temos aí no movimento espírita o trabalho de ESD, né? Mas é mais obra complementar que obra fundamental. O eixo, né? E no Paradigma nós invertemos esse eixo. Nós trabalhamos para levar as pessoas a conhecerem mais Kardec, entender que a obra de Kardec
é fundamental e elas têm que ser divulgadas em primeiro plano, e não as obras complementares em primeiro plano. Então, o Paradigma hoje está com esses 2 projetos aí, funcionando, né, tendo, graças a Deus, sucesso, né, principalmente no curso Comunicador Espírita. Nós vamos aí para a nossa 3ª turma, e trabalhando, né, Eric, juntos aí para divulgar a obra de Kardec, fazer o diálogo entre o espiritismo e outras áreas do conhecimento, mas sem tornar o espiritismo uma religião apenas, sem tornar o espiritismo apenas uma ciência ou apenas uma filosofia, né? Como esse elemento de auxílio a tudo e a todas, né? Mas sem se descaracterizar. Mas é isso, amigo. Queria lhe agradecer muito, né? Estamos fazendo nosso trabalho aqui. Também estamos fazendo agora, não sei se você chegou a ver, com a inteligência artificial, algumas figurinhas contando a história de Allan Kardec, né? Então, pegamos lá o trabalho do nosso querido Carlos Sete Bastos, né? E estamos aí criando um imaginário, né? Um conto imaginário, né? Para trazer algumas informações, né? Sobre Kardec. Estamos fazendo isso agora no Paradigma. Fez outra postagem desse tipo. Mas é isso, meu amigo. Queria lhe agradecer muito. Saiba que você é uma pessoa que eu gosto, que eu tenho respeito, né, pelo seu trabalho. Sempre também fico muito feliz em participar, né, do seu canal. Vou fazer o trabalho lá próximo. Nós temos ainda uma live aí marcada. Para mim, uma satisfação, né, fazer esse diálogo entre a obra de Kardec e as teorias emergentes da ciência. Tem muita coisa boa para a gente explorar, né? Eu trabalhei com você a questão da transdisciplinaridade, né? Agora nós vamos trabalhar agora o pensamento crítico, né? Temos ainda aí o pensamento complexo, temos aí o pensamento sistêmico, né? Tudo isso para a gente poder dialogar, né? Trazer algumas reflexões e estimular, né, pessoas à pesquisa, né? Muitos jovens aí como você que estão aí terminando a graduação podem fazer trabalhos grandiosos na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, né? Desenvolvendo pesquisa séria, e eu sei que você é um pesquisador sério. Então, nós estamos aí nesses diálogos aí constantes para poder promover realmente o espiritismo de uma forma séria. E eu queria passar a palavra para você para a gente finalizar. Quero agradecer a você, Sérgio, agradecer a todos que estão assistindo, que vão assistir, né? E seu trabalho também é excelente no Paradigma, todos os projetos, né? De divulgação de Kardec, de trazer a história de Kardec de modo pedagógico, né? É excelente e muito obrigado a todos. Então, queria agradecer a todos. A live vai ficar gravada, né, lá no canal Paradigma Espírita no YouTube, né? Nós agora estamos com esse canal também fazendo esse trabalho de registro, né? Também sendo assim como o canal do Eric, um repositório do conhecimento espírita sério, né? Então estamos lá colocando sempre os nossos vídeos. Vamos colocar também esse vídeo no Instagram também. Eu vou tentar fazer isso. Eu não fiz ainda, Eric, né, mas eu vou começar a fazer agora. Estamos sempre promovendo lives. Vamos ter uma live essa semana com o Eduardo Lima, né, nosso amigo Eduardo Lima, que também é um pesquisador. E nos encontramos, né? Uma próxima vez. E queria agradecer muito a todos vocês a presença. Vai ficar gravado e até a próxima. Até a próxima. Pronto, encerramos aqui a gravação.